Olá, investidores! Vamos a mais um quadro da dica em pouco mais do que 4 minutos. Hoje iremos falar sobre 5 passos rápidos para organizar seu orçamento e começar a investir. Dica em pouco mais do que 4 minutos de forma objetiva e sem enrolação. Você tem pouco mais do que 4 minutos para começar a se organizar e ter as suas finanças em dia? Segue após a vinheta. Organizar as finanças pessoais pode parecer chato, mas é fundamental para colocar a vida em ordem. O descontrole financeiro afeta o emocional e atinge todos os setores da vida. Colocar no papel quanto entra e sai de dinheiro, não usar o cartão de crédito achando que é parte do salário e gastar menos do que ganha, apesar de parecer simples na teoria, é difícil de aplicar na prática no dia a dia dos brasileiros. A renda média da maioria das famílias brasileiras também não ajuda na hora de fechar o mês. Guardar dinheiro é muito complicado para a grande maioria das pessoas, mas nem tudo está perdido se você seguir esses 5 passos iniciais. Dica 1. O primeiro passo é colocar no papel o quanto ganha e o quanto você gasta. É mais fácil identificar o quanto ganha, pois geralmente a sua renda vem de uma única fonte, como salário para empregados ou serviços prestados para profissionais liberais. O desafio é organizar o quanto se gasta, e para isso é importante saber como se gasta. E para saber como se gasta, você precisa separar os tipos de gastos que tem. Exemplo, gastos com moradia, como aluguel, condomínio, IPTU, contas de luz, gás, etc. Outro exemplo, alimentação, supermercado, restaurante. Saúde, nos casos de planos de saúde, medicamentos e consultas médicas em geral. Educação, para quem tem filhos na escola ou faculdade, por exemplo. Nesse subgrupo entram gastos com material escolar e mensalidades. Lazer também deve ser analisado à parte. Podem ser classificados como gastos nesse nicho passeios, viagens e compras. Passo número 2. Faça um levantamento das suas dívidas. A dica aqui é saber quais os prazos, as taxas de juros e quanto você paga e quanto tempo falta para quitá-las. Renegocie para que caiba no seu orçamento e não comprometa mais do que 30% da sua renda. Troque uma dívida cara por outra mais barata. Saiba se a dívida é de curto, médio ou longo prazo. A prestação da casa própria é um exemplo de dívida de longo prazo. O financiamento de um veículo pode ser enquadrado em dívida de médio prazo. E a fatura do cartão de crédito, caso você não tenha caído na tentação de pagar o mínimo todo mês, é um bom exemplo de dívida de curto prazo. Identificou as receitas e despesas e, o mais importante, os tipos de despesas? Ótimo! Vamos à dica número 3. Monte um orçamento das suas finanças pessoais. Montar um orçamento doméstico é fundamental para você sistematizar os gastos e estabelecer limites dentro de cada grupo de contas a pagar. Vamos a um exemplo. Voltando ao passo 2, vamos supor que você limitou seus gastos com empréstimos e financiamentos em 30% dos seus ganhos. Sobrou 70% desse valor para você organizar os gastos do passo 1. Aqui você precisará definir quais são suas despesas mais importantes e definir prioridades. Algumas despesas são recorrentes e têm valor fixo, como o aluguel. Outras você pode controlar e reduzir, como o consumo de luz. Já a quarta dica tem a ver com a terceira. Sobrou 70%, mas você conseguiu enquadrar suas despesas em valor inferior. Comece a guardar dinheiro. Não conseguiu? Que tal separar algum dinheiro antes dos gastos nos próximos meses? Pague a si mesmo primeiro. Aliás, antes de planejar os gastos, é fundamental reservar uma parcela da sua renda para isso. Comece com uma meta de guardar 10% do que ganha todo mês. Esse primeiro passo será fundamental para a formação da sua reserva de emergência, que poderá te socorrer em tempos difíceis. Falando em reserva de emergência, tem vídeo no canal sobre o assunto. Clique no card para saber mais ou ao final desse vídeo que deixarei destacado e também na descrição.
Vamos à quinta e última dica. Comece a investir de verdade. Se organizando sobrará dinheiro, sobrando dinheiro é possível poupar. Poupando você acumulará reserva financeira e poderá investir. Torne isso um hábito e tenha uma vida próspera. Procure estabelecer metas e tudo parecerá mais fácil com o tempo. Comece imediatamente a organizar seu orçamento. Organize suas dívidas, mas invista ao mesmo tempo enquanto elas estão sendo pagas. Muita gente diz que tem que quitar as dívidas primeiro e só depois investir. Em pouco mais do que 4 minutos eu te digo, não faça isso. Não viva somente para pagar dívidas. Invista. Quanto antes começar, melhor. Nunca é tarde para começar. Gostou dessas dicas? Deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, o que me ajuda a levar a educação financeira a um maior número de pessoas. Se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e não deixe de comentar. Agora eu deixo uma tabela que resume tudo o que foi dito em pouco mais do que 4 minutos. Um forte abraço e ótimos investimentos.